Aí está o tema, né? 38 anos do Jefa. Aí está o tema central. E nós colocamos aí essa imagem, onde a gente botou Deus e Mamon, porque o outro senhor que está no Evangelho é Mamon, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, não é isso? Pronto. Então a gente vai conversar, como sempre. E aí a gente vai para esse livro aí que eu sempre recomendo, que é o Espiritismo de A a Z. E ele nos diz assim, ó: sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa consideremos antes de tudo. E aí está uma estrada, né? Uma bonita e a outra um pouco estranha, né? Onde a gente pode aí simbolicamente colocar Deus e Mamon do lado de cá. Por que a gente começou falando sobre Deus? Porque a primeira pergunta, todo mundo sabe. Qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Que é Deus, né? Foi a primeira coisa que Kardec colocou no livro. E a gente observa que ele não coloca quem, ele coloca que, né? Então é bom a gente prestar atenção. Ele bota que é Deus. E aí os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus sendo essa inteligência suprema, e como Jesus nos trouxe depois aquela visão de Deus Pai, misericordioso e justo, então a gente só pode esperar coisas boas de Deus, certo? Então, por mais que nós façamos alguma coisa de equivocada, por mais que a gente se equivoque no caminho, por mais que a gente tome caminhos tortuosos, Deus não vai ficar ofendido conosco. Deus não vai ficar melindrado conosco. Porque Deus é Deus. Joana de Ângeles diz assim: se nós, como filhos, perdemos muitas vezes a condição de filhos, Deus jamais perde a condição de pai. Ou seja, em todos os momentos da nossa vida a gente pode contar com ele, né? E sem esse temor que Moisés trouxe naquele tempo, de que Deus era vingativo e que Deus se chateava, né? Aquele Deus humano que Moisés trouxe. Nada daquilo. O Deus que nós temos e que nós amamos é o Deus que Jesus nos mostrou. Não é isso? Mas, diz, são dois senhores, é Deus e Mamon. Mas fala tanto em Mamon, quem é Mamon? Aí Mamon pode ser simbolicamente o mundo. Mas existe uma explicação para Mamon. Vamos ver qual é? Olha aí. Mamon era uma divindade que os antigos adoravam. E essa era uma espécie de estátua, né? E ela era feita principalmente de ouro. De ouro. Representando... O que será que Mamon representava, né, para aqueles antigos que o adoravam? Os vícios da humanidade, com todo o seu cortejo, o que explica o pensamento de Jesus, não poder servir a dois senhores ao mesmo tempo. E aí tem uma figura, né? Tem Jesus... E junto dele, Maria de Magdala. Exatamente. Né? Alguns já disseram Maria de Magdala. Exatamente. E quando Magdala, vejam bem, Magdala é bem um exemplo disso que a gente vai conversar hoje de tarde. Porque Magdala, ela era uma mulher rica, bonita, famosa, né? E que tinha os seus costumes, que eram costumes equivocados, né? Mas ela era muito famosa.
Só que ela sentia, e vocês sabem da história, eu não vou contar a história toda, mas quem quiser a história toda vai encontrar no Boa Nova. E começo eu a dar os livros, hein? Olha aí os livros. Vamos começar com os livros. Está lá o Boa Nova. E no Boa Nova, quando Magdala vai encontrar com Jesus, ela vai muito temerosa, né? Porque ela tinha aquela ideia de que ela era má, né? Ela era uma pecadora e Jesus era um santo. Então, que Jesus não ia aceitá-la. Como é que Jesus ia recebê-la, né? E, no entanto, Jesus a recebe de braços abertos, né? E tem um diálogo belíssimo deles, onde eu só vou contar um pedacinho, vou dar um spoiler, assim, né? Só um pedacinho, assim. É quando ela diz assim, mestre, eu sinto grande desejo de amor. Aí ele diz, o seu desejo é real. Mas a maneira como você está usando está equivocada. Em outras palavras, eu interpretando agora, né? Jesus estava dizendo para ela assim, ó, você está procurando uma coisa, mas você não está sabendo como achar, né? Então, o seu desempenho nesse quesito não está bom. Então, você vai precisar mudar essa sua maneira de ser. Mas Jesus não acusa, Jesus não julga, Jesus não aponta o dedo, Jesus, pelo contrário, trata Maria de Magdala com a maior ternura e o maior carinho que ele pode, né? Porque ele sabia que ali estava um espírito que ainda poderia fazer muito pela Boa Nova. Por quê? Porque Jesus nos conhece profundamente. Ele olhava para cada um que estava ali e ele sabia qual seria o futuro daquele, o que esperava, o que ele poderia esperar daquela pessoa que estava na sua frente. E tem vários exemplos. Se vocês pegarem o Boa Nova, Pontos e Contos, Contos e Apólogos, tudo isso é de Irmão X. Vocês vão encontrar vários exemplos desses, de pessoas que iam à procura de Jesus e pensando uma coisa e Jesus mostrava qual era a realidade, né? E aí cada um se saía de uma maneira, quer dizer, cada um reagia de uma maneira diferente. Magdala não. Magdala, com as respostas que Jesus deu a ela, porque quando ela disse, tinha necessidade, né, de amor, e ele disse, a sua necessidade é real. Vejam, a sua necessidade é real. Só que precisa mudar essa forma que você está desenvolvendo isso, né? Aí ela diz para Jesus, eu estou pulando, viu? Depois vocês peguem o livro inteiro. Aí ela chega novamente e diz para Jesus, mas mestre, eu gostaria tanto de ser mãe. Aí ele diz, Maria, quem é mais mãe? Aquela que cuida dos seus próprios filhos? Ou aquela que cuida dos filhos das outras mães? Cada coisa que Magdala dizia, naquela sua inferioridade, que ela estava se sentindo ali tão inferior, né? Tão para baixo. Cada coisa que ela dizia, Jesus botava ela para cima. Como ele sempre fez com todo mundo. E como continua fazendo conosco, né? Conosco é diferente, através da prece. Mas ele fazia isso com as pessoas com quem ele se encontrava. Então, ele diz para Maria, para ela pensar nisso. Ó, você quer isso, mas pela sua condição você não pode? Pense de outra maneira. Tem filhos de outras mães que as mães não querem saber deles. Então, cuide. E você vai estar fazendo alguma coisa, né? Pela Boa Nova. Então, e eu não vou falar mais nada, vocês procurem o livro e tratem de ler. Só vou dizer no fim, quando ele diz assim, vai Maria, longa é a estrada, difícil o caminho, mas se tiveres fé, vencerás. E aí, depois, no fim, aí é que vocês vão ver como é que Maria, né, o que é que Maria fez, o que é que Magdala fez, depois do encontro dela com Jesus,
como é que ela passou a se comportar. Até aquele momento, ela servia a Mamon. Mas a partir daquele momento, ela passou a servir a Deus, através do seu filho Jesus. Então, a gente está, olha, na Terra. A gente está na Terra. E como é que a gente deve encarar esse planeta que a gente está? Ali vocês estão vendo Terra, planeta de provas e expiações. E aí, nele, nós vemos o paraíso, o inferno e o purgatório. Então, esses 3 estados estão na Terra. Porque são estados de alma, né? São estados de alma, não são lugares circunscritos. São estados de alma, de consciência de cada um, né? Aí, vamos ver, porque eu estou na Terra, tudo bem, eu não posso servir a Deus e a Mamon, mas eu estou na Terra. Eu preciso disso aqui, né? Eu preciso desse corpo físico, eu preciso da água, eu preciso da minha casa, eu preciso ainda de um monte de coisa. Então, como é que eu vou encarar esse mundo? Aí vem a definição de cada um deles. O paraíso, para os espíritos que, emigrados de mundos inferiores, encontram na Terra poderoso, podemos dizer, o seu oásis. O paraíso. Vocês imaginem, porque a gente sabe que a Terra nem sempre foi um planeta de expiação e provas, né? Ela já foi um planeta primitivo. O que significa que ela já evoluiu. E se ela evoluiu, quem estava com ela e teve condições evoluiu junto com ela. Então, vocês imaginem esses espíritos que estavam nesses mundos primitivos, e que quem quiser saber mais sobre mundos primitivos, vá lá no Evangelho e no Livro dos Espíritos. Então, nesses mundos primitivos, ter a possibilidade de sair daquele mundo e vir para um outro. Esse outro mundo, para quem estava lá, era o paraíso. Era o paraíso, né? Então, ele saiu, ele ascendeu também como o planeta, ele também foi junto. O planeta cresceu, ele cresceu. E é isso que acontece. Aí vem o inferno. Aí ele diz assim, o inferno, a terra, o inferno. Como? Ele diz, inferno para aqueles que, já tendo possuído mundos superiores ao planeta Terra, pelo seu orgulho e rebeldia, a ele desceram para sofrerem provações, para ressurgirem de novo no paraíso perdido. Será que a gente lembra alguma coisa assim, com relação a esse inferno aí? Ou seja, espíritos que viviam num planeta mais avançado e que, de repente, tiveram que vir para a Terra. Será que a gente lembra alguma coisa disso? Exatamente, né? Então, a gente tem os exilados de Capela, porque Capela era um planeta já evoluído, e muito evoluído cientificamente, em todos os setores, ele era evoluído. E aqueles que conseguiram acompanhar, né? E quem quiser também saber sobre isso, vai lá A Caminho da Luz de Emmanuel. Então, aí, aqueles que não conseguiram acompanhar a evolução de Capela, eles não foram abandonados, né? Jesus, está lá A Caminho da Luz. Jesus chamou esse grupo e disse para eles, gente, é com as minhas palavras, viu? Estou interpretando. Jesus disse para eles assim, olha, aqui o mundo evoluiu, mas você não. Então, você não pode mais ficar aqui. Porque já não comporta mais. A sua maneira de ser não comporta mais estar aqui, neste planeta. Mas eu tenho uma sugestão, né? Existe um planeta que está sendo formado.
E eu gostaria de contar com vocês nesse novo planeta. Por que Jesus fez isso? Vejam bem. Os habitantes de Capela, eles eram muito evoluídos cientificamente, filosoficamente. Mas moralmente, eles não acompanharam Capela. Eles vindo para a Terra, o que é que ia acontecer? Eles iam estar no inferno, não ia? Porque deixou aquele planeta onde eles tinham tudo, o melhor possível, para vir para um planeta que estava em formação. Em formação. Com todas as dificuldades que esse planeta ia exigir deles. Mas Jesus disse, né? Eu conto com vocês. Se vocês forem para esse planeta, vocês terão a oportunidade de resgatar e construir. Então, Jesus mostrou para eles a esperança deles irem para um outro planeta, né? Mesmo que esse planeta estivesse em formação. Porque lá, com o conhecimento que eles tinham, eles iam o quê? Alavancar o progresso daquele planeta, né? E, ao mesmo tempo, o fato deles estarem num planeta que não era aquele que eles estavam, que era um planeta melhor, serviria para eles de expiação. Serviria para eles de prova. Então, por isso que dizem que o inferno seria para esses espíritos que, saídos de um espaço melhor, eles vieram para a Terra e aqui eles tiveram que fazer tudo, né? Tiveram que fazer tudo. E quem quiser saber das 4 maiores civilizações, que são exatamente esses capelinos, vá lá novamente, a Caminho da Luz. Está tudo explicadinho lá. Muito bem, então a gente já viu o paraíso e o inferno. E o purgatório? A gente não aprendeu isso? Pelo menos eu, que venho de uma família católica, eu aprendi que tem céu, inferno e purgatório, né? Então, o que seria o purgatório? E olha aí um livro, mais um, Justiça Divina, Emmanuel. E na página 146, ele diz, purgatório é mesmo a terra, onde reencontramos as consequências de nossas faltas, a fim de extingui-las através da reencarnação. Então, nós estamos, nesta visão do Justiça Divina, nós estamos no purgatório, né? Porque aqui nós estamos para refazer, reeducar, recomeçar, né? Para tudo isso. Para que a gente possa colaborar com a evolução do planeta. E evoluindo junto com ele. Por que a Terra não está entrando num período de transição? Né? E quem ainda não viu, tem a trilogia de Divaldo, que fala sobre a transição planetária, né? Então, ele fala como é que está a transição da Terra nesse momento. Ora, nós estamos num período de transição. Um período de transição é um período de muita confusão, muito caos, muito burburinho. Porque está saindo alguma coisa e está entrando outra coisa nova. Está deixando de existir aquilo que existia e está começando uma coisa nova. Então, isso traz sempre um certo rebuliço, né? E a gente vê hoje como a Terra está, né? Assim, com toda essa ambiência espiritual da Terra, ela está realmente muito difícil. Difícil. Inclusive, dizem os espíritos que essa ambiência espiritual está afetando a todos nós. Porque nós estamos aqui, na feição de doenças, na forma de sentimentos negativos, pensamentos negativos. E a gente vê hoje, né? Número de suicídios aumentando, as pessoas cada vez mais procurando os consultórios de psicologia,
por conta dos seus conflitos existenciais. É outro livro de Divaldo, viu? Conflitos existenciais. Então, essas pessoas, elas vão procurar alguma coisa que as alivie daquilo que elas estão sentindo. Mas isso é por conta de tudo isso, ó. Não tem como a gente ligar um aparelho qualquer que não esteja passando alguma coisa ruim. Agora, vocês imaginem a gente ficar o tempo inteiro assistindo só aquilo. A cabeça vai ficar cheia de quê? Como é que vai ficar a nossa mente? As imagens que vão estar, né? Isso tudo influi para que a gente permaneça nesse marasmo que a gente ainda está, né? Então, Palavras de Vida Eterna, outro livro de Emmanuel, né? Ele diz assim: convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhes são próprias. Ou seja, isso pede de cada um de nós uma reflexão. Quem eu sou, o que estou fazendo aqui, como é que eu estou levando minha vida, como eu estou aproveitando meus dias. Não é isso? Por quê? Porque nós tivemos, e a gente já falou aqui outras vezes, nós tivemos um planejamento reencarnatório. E nesse planejamento reencarnatório nos foram dados obrigações e deveres para que a gente cumprisse quando aqui estivesse, né? É aqueles famosos que eu falo muito, que já nem existe mais, né? Os cheques pré-datados, né? Que a pessoa vai passando, né? Não, olha, eu preciso reencarnar. Tudo bem, mas você vai ter que reencarnar numa família muito difícil, com muitos problemas, muitos conflitos. Eu faço. Eu reencarno. Cheque pré-datado, né? Olha, você vai ter uma profissão que vai exigir muito de você e vai lhe dar pouco. Eu não vou nem dizer a profissão, porque já disseram aqui na frente. Já falaram aqui na frente, eu não vou nem falar qual é a profissão, certo? Que vai exigir muito de você e vai lhe dar pouco. Mas, em compensação, vai também ser muito gratificante. Porque é muito gratificante. O pessoal ficou curioso, viu? Para saber que profissão é essa. Mas eu acredito que todo mundo já sabe. Então, vamos ver. Você vai ter que ser professor numa escola pública, onde falta tudo. Eu topo. Eu vou. Então, outro cheque pré-datado. E com isso, o que acontece? A gente vai assumindo compromissos, conscientes, porque está lá no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, que esse planejamento reencarnatório ele é feito com o nosso concurso. E se a gente não tem ainda a capacidade de influir diretamente nele, nós temos os nossos guias espirituais que vão nos dizendo, olha, esse caminho é melhor, esse aqui é melhor, e a gente aceita ou não. Então, mas nós temos direitos e deveres, e nós temos compromissos assumidos, e para que a gente saiba que compromissos são esses, a gente tem que fazer uma grande reflexão para ver o que é que eu estou fazendo da minha vida, né? Então, ó, do mesmo livro, lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder sua alma? Que é bem o assunto da tarde, né? Que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. E aí já ficou bem definido que são duas coisas distintas, não é isso? Aí a gente pergunta, ó, e aí o que é que eu vou priorizar? Escolha a Deus ou escolha ao mundo? Mas eu preciso do mundo. Claro que você precisa do mundo. Mas está se falando aqui em priorizar. Prioridade. É o ponto primeiro. O que é que eu tenho que priorizar?
A vida corporal? E aí está a escalinha, né, que a gente já conhece. A vida corporal é transitória e passageira. Não é mais do que um instante na eternidade. Essa é a vida corporal, né? Nós sabemos que estamos aqui, espíritos revestindo um corpo físico. Mas que isso aqui é passageiro, né? Nós estamos aqui de passagem, porque vai depender de quanto fluido vital nos deram lá em cima. Para quantos anos, né? Então, ó, vida corporal. No Evangelho, está lá. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Vocês já pensaram que nós somos usufrutuários do mundo? Nós não somos dono dele, não. Nós somos usufrutuários. Porque aqui está, ó. Só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Então, somos usufrutuários. Estamos aqui utilizando os bens que recebemos, as bênçãos que recebemos, todas as facilidades ou não que recebemos, enfim. Nós estamos aqui para pensar no que é que a gente vai fazer da vida quando sair daqui. Aí pergunta, isso tudo está no Evangelho, tá? Olha em que capítulo. Capítulo 16, no item 9. Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Então, ó, cadê minha casa, cadê meu carro, cadê minha família, cadê meu? Sou usufrutuária. Quando eu sair, olha, acabou o fluido vital, esse corpo físico vai voltar lá para o lugar dele, e o espírito se libertar, eu não vou levar nada. E aí a gente fica pensando, como é que tem tanta gente no mundo que ainda se apega tanto às coisas? Se apega à família, e eu estou falando no sentido doentio, viu, gente? Se apega à família, se apega ao bem material que tem. É um apego que se apega às roupas. Aliás, teve até uma campanha aí, que eu acho que vocês viram, do desapega, né? Desapega. Às vezes uma coisa está lá que a gente não usa há 20 anos, nem cabe mais. Mas continua lá. Mas essa campanha veio para dar assim, uma sacudida, dizer assim, desapega. Tem outras pessoas que vão poder usar, vão poder fazer bom uso disso. Então, olha, se eu só posso levar para lá, para onde eu vou, tudo o que é de uso da alma, o que eu tiver aqui é para o meu usufruto aqui e para que eu faça o melhor possível aqui. Seguindo aquela regra áurea, ou a regra de ouro de Jesus. Fazer ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. Né? Ou seja, praticando a sensibilidade, praticando a percepção do outro, né? Praticando a empatia, praticando a solidariedade. Tudo isso. O que eu tenho é para isso. O que eu possuo é para isso. E eu estou no mundo. E é uma bênção que eu esteja no mundo. Bom, eu já estou me adiantando. Vamos lá. No livro, outro livro aí, ó, Sublime Expiação, de Victor Hugo. Isso aqui tudo a gente está falando ainda na parte da vida corporal, hein?
Aí ele diz assim, a vida física é oportunidade purificadora. Bênção divina flui e reflui, facultando aprimoramento e libertação. Mais uma vez, a vida física, a gente tem que saber como levar, tem que saber como viver. Aliás, no Evangelho diz assim, quando você chega numa pousada, se você tiver dinheiro, você vai para, muito dinheiro, você vai para um lugar muito bom. Mas se você tiver pouco recurso, você vai para uma mais simples. A mesma coisa acontece lá no mundo espiritual, que a gente vai falar daqui a pouco. Veja, a nossa estadia na Terra, no mundo, mesmo sendo de expiação e provas, Joana diz assim, é uma bênção, mesmo num corpo defeituoso. É uma bênção. Serve para o nosso aprimoramento e a nossa libertação. Por quê? Através das dores, dos sofrimentos, dos problemas que a gente passa, aí o que é que acontece? Se a gente recebe aquilo com a visão da vida futura, aí a gente vai dizer, não, isso aí é que eu ainda estou necessitando. E eu sempre lembro isso aqui. Não é o que eu estou merecendo. Quando as coisas, as dores, os sofrimentos, os problemas aparecem, eu troco sempre essa palavra. Eu não digo assim, é o que eu mereço. Não, porque isso me dá um peso muito grande. E eu fico menor do que já sou. Então, eu troco esse mereço pelo necessito. São coisas que eu ainda necessito passar. São coisas que eu necessito aprender. Eu ainda não aprendi. Então, eu estou aqui para me aprimorar, para me libertar, para me liberar de tudo aquilo que eu trouxe do passado, né? Mas é para isso que eu estou aqui. Então, bendita terra, bendito planeta. Mas vamos em frente, né? A vida espiritual. Até ali a gente falou sobre a vida corporal. A vida espiritual. E aí está uma imagem do filme Nosso Lar, né? E o outro estreia em janeiro, né? Vocês sabem disso. Então, a vida espiritual. A vida espiritual, em todos os seus graus, é, ao contrário, uma constante atividade, mas atividade isenta de fadigas. Porque tem aquela história assim, não, eu vou morrer para descansar. Onde? Né? Quer dizer, eu vou morrer, vou desencarnar para trabalhar mais. Porque quando a gente chega lá em cima, quem lê a coleção de André Luiz sabe. Chega lá em cima o que tem de trabalho para fazer, né? E tem poucos trabalhadores qualificados. Então a gente tem que ir se preparando aqui, para pelo menos quando chegar lá ter alguma coisa para fazer. Nem que seja como André, né? Cuidar ali das enfermarias, limpar, fazer alguma coisa, mas a gente tem que ter, né? Então, existe essa vida espiritual. Então, a gente tem a vida corporal que a gente falou até agora e tem a vida espiritual. Então, nós temos Mamon e nós temos Deus. Né? Aí a gente vê aqui, ó, outro livro, Luzes do Evangelho. Na hierarquia de valores, os verdadeiros bens são os bens do Espírito. E essas 3 fotos aí, será que dá para perceber o que é? A última todo mundo está vendo que é amor. A primeira, humildade. A segunda, caridade. Né? Então, na hierarquia de valores, os verdadeiros bens são os bens do Espírito. É a humildade, é a caridade, é o amor e tantos outros que a gente conhece. E aí, caminho, verdade e vida, na mensagem 180, aí nós vamos encontrar. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Eu estou aqui na Terra, planeta de expiação e provas. Mas eu estou aqui aprendendo.
A terra, né, ela pode ser uma oficina de trabalho, ela pode ser uma escola, ela pode ser um hospital, depende dos seus habitantes. Mas ele diz, a nossa necessidade básica é de luz própria. O que é que Jesus disse? Brilhe a vossa luz. Então, todos nós temos essa luz dentro de nós. E é essa luz que a gente tem que botar para fora, para que a gente possa amenizar o que está acontecendo na Terra hoje. E como é que a gente faz isso? Com bons pensamentos, com boas palavras, com bons conselhos, né? Assistindo coisas que elevem, assistindo coisas que nos botem para cima. É assim que a gente faz. Vamos aumentar a nossa luz. Vamos fazer brilhar essa luz. Vamos tirar, como eu sempre digo, aquelas teias de aranha que está lá por dentro, né? Teia de aranha assim do orgulho, vaidade, egoísmo, amor próprio, aquelas teinhas de agulha, está tudo em cima da luzinha da gente. Mas se a gente pegar assim um espanadorzinho e fizer uma faxina, como a gente faz em casa, e a gente tirar todas essas teias de aranha, a nossa luz vai brilhar. É só a gente acreditar. Necessidade de esclarecimento íntimo. Sim, eu preciso saber quem eu sou, porque eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, o que esperam de mim, o que eu vou ter depois que eu sair daqui, para onde eu vou. Então eu preciso desse esclarecimento íntimo. Eu preciso saber o que é que existe depois que eu morrer, né? O que é que existe? O que é que eu vou encontrar do outro lado? Ontem, uma pessoa me perguntou, me falou que a mãe havia desencarnado há 4 meses. Aí ela me perguntou assim, a minha mãe lembra que eu sou filha dela? Que coisa, né? Vejam que dúvida atroz daquela pessoa que não tem a felicidade que nós temos de ter a doutrina espírita nos falando, né? Aí a gente falou um pouquinho sobre as famílias consanguíneas e as famílias espirituais, né? Aí ela ficou mais satisfeita, ficou mais tranquila, né? Sabendo que a mãe dela lembrava que ela era filha. Imagina, né? Quando a gente sabe que muitas vezes a gente luta tanto aqui, a gente se esforça, a gente dá o melhor da gente só para a gente chegar lá em cima e encontrar aqueles que a gente ama. Não é verdade? Mas isso porque somos espíritas, né? Quem não é, fica com esse tipo de dúvida. Então, vamos lá. Palavras de vida eterna, né? Retiremos dessa forma o coração de tudo que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios. Ou seja, tudo aquilo que não serve para levar para o lado de lá, vamos tirar de nós. E vamos preencher esses espaços que vão ficar com as virtudes que nós precisamos adquirir para chegar lá e, quem sabe, ir para nosso lar. Né? Logo assim, logo de vez, olha a pretensão. A gente desencarna, a gente vai lá para nosso lar logo. Né? Imaginem. Então, a gente precisa, que risada gostosa que alguém deu aí agora, né? Como quem diz assim, vá pensando, né? Não trabalhe não para você ver. Não se esforce, né? Pois bem, então, tudo aquilo que não serve para a vida espiritual e que está dentro da gente e que com isso, e isso faz com que a gente se sinta cada vez mais para baixo, ou cada vez mais triste ou desesperançada, a gente tem que botar fora. Tira também. Deleta. É a palavra, né? Estamos na era da informática. Deleta. Né? E aí, quem é que chega? Bezerra. Aí Bezerra diz assim, essa comunicação de Bezerra foi no Conselho Federativo Nacional da FEB, que eu já falei de outras vezes, é realizado uma vez por ano, no mês de novembro, e sempre no final, no domingo pela manhã, o Divaldo está sempre lá, então sempre encerra com uma psicofonia
de Bezerra de Menezes, através de Divaldo. E essa foi no ano de 2017. E foi publicada na Revista Reformador em 2018. Aí, naquela mensagem, Bezerra dizia: confiai, filhos dedicados. Vossos passos na terra devem deixar sinais que possam servir de roteiro para os que vierem depois. Eu preciso falar uma coisa para vocês sobre Bezerra de Menezes, tá? Vou abrir um parêntese aqui. Está circulando nas mídias uma mensagem dita de Bezerra de Menezes nos seguintes termos, mais ou menos. A partir do dia 31 de outubro de 2023, esperem coisas cada vez piores. Está na mídia, eu recebi. Tá? Então, quando eu recebi e vi Bezerra de Menezes, com essa linguagem, isso é um parêntese, né, gente? Com essa linguagem, e ainda dando data. Primeira coisa que a gente tem que desconfiar numa psicografia ou numa psicofonia é o espírito da data, né? E outra coisa que identifica o espírito é a linguagem dele. Então, fecha aspa, quem receber esse material, e é extenso, falando sobre todas as desgraças que podem acontecer, deletem, nem leiam. E muito menos passem adiante. Então, o Bezerra aqui dizia para a gente confiar que a gente tinha que deixar alguma coisa aqui na Terra. Ou seja, nós precisamos fazer a diferença. Nós estamos aqui e precisamos fazer a diferença. Em qualquer lugar e em todo lugar que a gente for, a gente precisa fazer a diferença. A diferença nas ações, a diferença nas palavras, a diferença no comportamento. A gente precisa fazer a diferença. Principalmente a diferença na língua, né? Nos ouvidos, nos olhos. Porque Jesus disse que a gente não podia julgar ninguém. Porque com a mesma moeda nós seríamos julgados, né? Então Bezerra diz, faça a diferença. Mas faça a diferença através dos seus exemplos. Dê o exemplo. Mostre. Não fale somente, não. Mostre. Mostre que você é assim. Onde você chegar, que a pessoa olhe para você, pelo seu comportamento, pela sua maneira de ser, a pessoa possa perguntar, que é muito comum. Você é espírita? Mas nas outras religiões também tem muita gente boa. Que quando a gente olha, tem vontade até de perguntar se é espírita, né? Pela maneira da pessoa se comportar também. Por quê? Todos nós confiamos em Deus. Nós somos espiritualistas. E espiritualista é todo aquele que acredita que tem alguma coisa além da vida do corpo físico. Então, qualquer outra religião vai falar sobre isso. Então, também tem pessoas muito boas e bem intencionadas e que fazem a diferença nessas outras religiões. Não é só a nossa, né? Muito bem. Então, vamos em frente. Necessário saber o que é mais importante. Saber fazer a hierarquia de valores. Lembram do priorizar, né? O que é que nós vamos priorizar? O mundo ou Deus? Né? Não poder servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então, temos que saber fazer a hierarquia desses valores. O que é mais importante para mim agora? Neste momento. Qual é o meu foco? Qual é o meu objetivo? O que é que eu quero para a minha vida? Isso é fazer uma hierarquia de valores. E colocar em primeiro lugar os verdadeiros bens. Aqueles que o ladrão não rouba e a traça não come. Né? Que são as virtudes, como a gente falou. Né? São as virtudes que a gente vai adquirindo ao longo das existências, porque não é uma só que a gente consegue tudo.
não tenhamos essa pretensão, é um passo de cada vez. E vamos todos trabalhar para que a gente possa reencarnar na Terra novamente, quando ela for um planeta de regeneração. Olha que coisa boa. Então, o nosso objetivo agora é reencarnar na Terra quando ela for um planeta de regeneração. E como ela já está caminhando para isso, né? Lógico que não vai ser daqui a pouco, vai levar aí um tempinho, né? E o tempinho deles é diferente do tempinho nosso, né? Então, vamos colocar em primeiro lugar aquilo que realmente importa. Então, vamos priorizar. E já para o encerramento, a gente foi buscar o Evangelho, no capítulo 7, item 13, a missão do homem inteligente na Terra. Se todos os homens que a possuem, né, está falando aí da inteligência, dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Então, se a humanidade ainda não avançou, é porque nós, individualmente, ainda não avançamos. Porque o progresso se faz quando alguém passa à frente e, no seu exemplo, com o seu exemplo, com as suas atitudes, ele leva mais alguns junto com ele. E aí o progresso se faz. E quando as pessoas progridem, as individualidades que somos, quando progredimos, o mundo vai progredir. Qualquer que seja o mundo que nós estejamos. Então, é verdade que a gente não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Mas também é verdade que a gente não pode dizer que o mundo não presta, que o mundo é ruim, que o mundo não serve. A gente não pode dizer isso. Por quê? Porque é nele que nós crescemos, é nele que nós evoluímos, é nele que nós adquirimos as virtudes necessárias para chegar à espiritualidade. Que buscais? É a pergunta. Está lá em João. E aí, em palavras de vida eterna, segue a luz e acertarás o caminho. Portanto, o recado está dado, né? O mundo é muito bom. E ele será cada vez melhor se nós nos melhorarmos. Mas ele é a grande oportunidade que a gente tem de crescer. Então vamos valorizar, né? A gente não pode se apegar às coisas do mundo. No Evangelho tem o homem no mundo, né? O homem no mundo. E vejam que eles usaram no, e não do. Então, não é o homem do mundo, porque o homem não é do mundo. O homem está no mundo. E com isso, ele vai conseguir crescer, evoluir cada vez mais. E aí sim, encontrar a vida espiritual, na vida espiritual, a serenidade, a tranquilidade que ele necessita. Segue a luz e acertarás o caminho. Muita paz para todos.